um crucifixo de ponta cabeça e tá com um demônio na camisa. Assustava, então né, cara? Assustava, a superstição ajudava, Gente, né? o papo hoje aqui é com Arce. Já começou, né? tá valendo? Arce, no caso aí, começamos aí conversando aí, uma conversa livre. Um cara que eu admiro pra caramba, um cara que eu admiro pra caramba aí, que também movimenta a Zona Oeste aí, que ajuda vários artistas aí, como eu, né, sem grana, que tá dando a batalha, mas é um cara que tá sempre aí movimentando, fazendo acontecer os nossos sonhos, né? Então é um cara que eu admiro pra caramba aí, tem maior respeito. Arce. Me fala aí, cara, a primeira coisa que eu queria saber de você, teu nome mesmo, seu nome. Meu nome é esse, pô. É Arce de quê? Arce. Leandro Arce. Arce é sobrenome. Então, meu nome tem um Borba aí também, que eu não assino. Ah, tá. Dos Santos Arce. Com I, né? Não é com I, é italiano. Esse nome, cara, essa parada que é o seguinte, tem uma parte da minha família que é portuguesa e uma parte que é italiana. A parte boa. E aí daí que vem o Arce. É da Calábria, sou da Itália. Então, nós estávamos falando lá do movimento lá de Bangu, né? Dessa mistura louca que tem em Bangu, que é um lugar que eu sei que você ali, né, tem um prazer de trabalhar, de levar, né? Então a gente tava falando dessa mistura da galera rock, e você ficava ali com a galera também, passava por ali, como é que era? Não, pô, bicho, antes o primeiro contato que eu tive com rock and roll foi molequinho. Assim, isso, cara, em Santa Cruz, eu nasci em Realengo, fui pra Santa Cruz, morei um tempo lá na base aérea. Quando meu pai morreu, eu voltei pra Realengo, aqui pra perto, inclusive. Quando eu tava com uns 12 anos, mais ou menos. E o primeiro contato que eu tive com rock and roll, eu era bem moleque, tive acho que uns 6, 7 anos, e foi com o Dave Bunny, tá ligado? Aquele disco do Dave Bunny que eu não fazia ideia na época, mas ele tinha Little Richard, Elvis e Jerry Lee Lewis, uma porrada de coisa que... Só fera. Depois eu fui ouvir decentemente, não no Dave Bunny, mas já marcou pra caramba. E aí tinha muito aquela parada muito forte na época lá em Santa Cruz do funk. E eu sempre achei maneiro, pela questão da anarquia do negócio. Muita coisa de rap também, né? Porque quando saiu, Gabriel Pensador soltou Tô Feliz de Matei o Presidente, eu falei, cara, esse cara tá falando de arrancar a cabeça do maluco e jogar bola. Sinistro, eu falei, isso é bom pra caralho. E proibiram a música. Eu achei melhor ainda. E aí o rock and roll era meio que viria naturalmente, porque naquela época tu já ouvia um Paralamas, um Biquíni Cavadão, algumas coisas já rolavam naquela época. Mas aí quando eu voltei pra Realengo, começou o contato com lance mais pesado, com Decide, então você nasceu lá? Não, nasci aqui. Nasceu aqui? Nasci aqui. Né? Mas foi pra Santa Cruz? Eu fui pra Santa Cruz com uns 3 anos de idade, voltei pra Realengo com 12. Ah, entendi. Aí fiquei em Realengo quase a vida toda, cara. Eu tô em Bangu tem uns 10 anos, eu acho. Mas seus pais são italianos? Você falou que tem minha mãe... O meu pai era filho de italiano, a família já por parte da minha mãe é portuguesa. Tudo aí filho de português. Você né, entrou nesse lance do rock, mas você nunca tocou em nenhum instrumento? Ou chegou a tocar, cara, chegou a ter banda? Não, cara, eu era muito de escrever. Ah, você gostava de escrever, né? Porque eu gosto. Até hoje você escreve? Não, cara, pouco. Hoje eu coloco... Quando eu entendo muito... não sei, talvez pela coisa do meio que a gente está e da forma que a gente tem contato com a arte à primeira vista, sim, que é uma parada bem sucateada onde a gente está, tem uma visão às vezes meio elitista de algumas coisas literárias e musicais e tal. É tudo muito separado. Como eu sempre consumi coisa muito separada, tipo assim, eu gosto de Arthur Brown, Crazy World of Arthur Brown, acho fantástico, sacou? E ao mesmo tempo eu acho legal MC Marcinho, então é meio bizarro. Entendi. Então eu escuto Beethoven e gosto do funk proibidão da Vintém. Porque alguma coisa eu vejo na parada, eu acho que é a contestação ou a anarquia que tem naquilo que eu acho legal. Tem bastante, cara. E aí, quando tu vai tendo contato com tudo isso separado, às vezes você vai num segmento ou outro. Eu sempre entendi tudo como arte. Então, para mim, assim, a literatura ela pode estar num poema, pode estar num livro, num roteiro de um filme, na ideia para um clipe ou qualquer coisa desse tipo. Então, muito tempo eu escrevi poesia. Depois eu comecei a escrever argumento para clipe, ou roteiro, coisa desse tipo. Às vezes eu escrevo, às vezes não. E de música, tipo,
eu queria era, tipo, pegar algumas coisas que eu escrevia e colocar essa parada. Então, assim, eu consegui fazer alguns momentos. A gente tive umas bandas e tal, e foi legal. Mas na pegada de blues, que eu curto pra caramba. Na pegada de blues, né? Mas tinha nome? Muito. Qual de nome? Tinha, cara, foi o... Mas chegaram a tocar? Sim, a gente tocou. A primeira foi o Poder Paralelo. Ainda não era tão blues, era uma pegada mais rock and roll. A gente tocou no Conversa Fiada, umas paradas assim. Com o Milo, o Tchek da área e tal. A gente boa pra caramba, a galera... Assim, molecão, assim, tinha uns, sei lá, uns 20 anos. Aí depois a gente montou... Eu tive uma banda com o Felipe do Pedras e com o falecido Bozão, que era o Babalori Blues, meu irmão. Que era tipo uma parada de blues. Loucura, assim. Tipo, a gente tocou em Sentinha, nas paradas. E o Vertigem, com Pedras tem essa pegada mesmo de blues, né? Sim. E ali a gente montou uma parada, a gente, cara, queria fazer som. Mas assim, nada foi, tipo, gravado. A gente fez clipe, nada. Era tipo, pra galera que curte futebol, esse é futebolzinho de fim de semana. Reunia a galera, né, e fazer um som. Mas a experiência era maneira, porque assim, pô, eu nunca toquei. Toco arranho um pouquinho o violão, tocava gaita na banda, curto gaita, mas nunca estudei. Então, cantava. Autodidata, né? Isso segurava a minha onda. Pra cantar ainda do meu jeitinho. Mas principalmente blues, essas paradas cantar, eu nunca... Maneiro, hein? Pô, não, dava meu jeito. Cantava... Não, essas bandas tudo era vocal, tá ligado? Show de bola, maneiro. Pô, não, eu curto, só que eu não tenho saco pra estudar, pra fazer direitinho, sacou? Tinha muito aquela onda de querer fazer aquela coisa meio de Morrison, tá ligado? Berrar no microfone, colocar letra que criasse algum impacto. Então, a ideia era ter algo meio teatral também. Justamente porque eu não entendo muito a questão da música ou da arte se ela não mexer com quem está assistindo. Sim. Então é o seguinte, o artista fica muito introvertido. O que você está fazendo, ele tem impacto no outro, ele tem que ter um propósito. Então tem uma coisa que, quando você faz a parada, se você focar só em você, só no que você quer, só no que você entende, você não transmite aquela ideia. Exatamente. Eu acho que se você comunica, você tem um propósito. Sim. E tem coisa que é impactante pra caramba. Tem, pô. Sacou? E aí não deu pra desenvolver esse ponto, mas tipo, com a parte de vídeo é mais possível fazer isso. Você falou dessa visão aí que você tinha de gostar de um cara de funk, até um cara mais intelectual do blues, mas... Eu lembrei de uma frase também que me impactou bastante, que veio de uma parada funk, que era tipo, falava assim, eu lavava, eu passava, você não dava valor. Agora que eu sou puta, você vem falar de amor. Caralho, eu achei, porra, cara, uma mulher falando isso. É um empoderamento absurdo, Eu falei, caraca, velho, que porra é essa, não, entendeu? Cara, tipo, tem muita então, às coisa vezes, boa. A gente tem esse preconceito com funk, mas às vezes os caras mandam de parada na lata. Cara, você entendeu? tem um negócio que eu uso muito como exemplo, que é o seguinte... Tem um disco, cara, ele é meio underground, isso foi lançado lá pra 2010, se eu não me engano, mas eu gosto muito, assim, que é a música de Malavita, que é um CD italiano, que ele é o seguinte, ele é uma coletânea de músicas do início do século passado, tipo 1910, 1920, Sim. que eram proibidões cantados pela galera da máfia. Então, cara, tu tem umas músicas, todas as músicas, tem uma que o nome da música é Omerta. Omerta é tipo um voto de silêncio. E a música, ela fala, mentre canta la lopária, na carônia grita e morre, stelete duri amarra aquifame spandolori, que na tradução livre seria que quando a escopeta canta, um X9 vai pra vala, e é basicamente isso. É como um funk dizendo fogo no X9 da cabeça aos pés. Entendi. Tá ligado? Entendi. É a mesma proposta. Só que quando você pega isso, quase 100 anos depois, resgata e transforma numa obra, você tem parte da história não contada por um outro lado, e que não está mais no contexto de, naquele momento, seria uma apologia, alguma coisa desse tipo. Não, ela é uma versão histórica de algo que aconteceu. Sim. E eu acho que o funk, não o funk mainstream, tipo Anitta, isso é pop. Sim. Mas quando você pega aquele CD proibidão mesmo, onde você tem essa história de uma chacina, alguma coisa desse tipo, mas ninguém ouviu o outro lado. Sim. E não que esteja certo, não estou defendendo que um ou outro está certo, mas o que eu estou defendendo é que quando você sai do calor do momento e você vai para 20, 30, 40 anos na frente, isso é fantástico. Você tem as duas versões. E parte da história que você tem, principalmente no subúrbio, ela está registrada aí, e não no livro de história.
É isso aí. Hoje a gente tem, assim, o pouco que a gente tem de história do Brasil, que talvez seja a parte mais underground, ela não está registrada. Você não tem. Tudo isso passava por uma triagem, tem questões políticas, tem uma série de coisas. Quando você descentraliza a comunicação, como a gente já está de uns 10 anos para cá com a internet, cara, você não tira mais nada do ar. Você agiu de uma forma que tentou omitir isso, alguém registrou, alguém tem outra versão. Eu nunca acredito que existe a versão verdadeira ou a certa, mas eu acho que você nem vai achar isso na discussão do momento. Mas para registro histórico, esse debate é importante no futuro. Pelo menos você sabe que tinham duas visões polarizadas. Claro. E nessa tu chega no meio termo. Acho que é mais ou menos por aí que tem que ir. Não, isso aí. Aí, vamos lá. Aí você cresceu, né, aqui na Zona Oeste, veio de Santa Cruz, veio pra cá. Aí se tornou um jovem, né? Um jovem roqueiro do blues. Mais ou menos. E começou a conhecer, né? A passear por aqui. E como que você chegou, né? A esse interesse por audiovisual, né? Como é que surgiu isso na sua vida, cara? Isso é o lance mais antigo. O que fez você ir para esse caminho? Eu era molequinho. Foi um acaso? Sei. Não, era molequinho e eu via muita televisão, tá ligado? Eu sempre gostei daquelas paradas assim, tipo da Madruga, Goulart de Andrade, tá ligado? Tinha aquele lance da Manchete do documento especial e tal. Achava aquilo maneiro pra caramba, achava macabro aquilo. Muito sinistro. Eu era louco com essa parada. E aí também tinha um lance, cara, de a gente ser moleque, isso lá em Santa Cruz ainda. E ficava eu um amigo meu, o Júnior, sempre falando de, cara, se a gente tivesse a câmera, que a gente ia fazer isso, aquilo, os caralho, não sei o quê. Um dia, ele ganhou uma câmera, bicho, uma VHS. E aquilo ali virou o brinquedo preferido da gente. A primeira coisa que a gente foi fazer foi vídeo zoando propaganda eleitoral. Tá ligado? E a gente ficava com aquela porra o dia inteiro fazendo parada tipo Hermes e Renato, os caralho. Isso aí papo de, sei lá, 94, 93, por aí. E daí eu já era amarradão, ficava muito essa ideia de como a gente conseguia fazer as coisas ali, fazer uma historinha, fazer um filme, alguma coisa. E aí quando eu vim pra Realengo... Qual idade você tinha? Não, isso aí, cara, eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade, por aí. E aí, já aqui em Realengo, eu fui estudar na Castelo e tinha um setor de multimeios lá, que basicamente trabalhava com áudio e vídeo. Eles tinham um monte de equipamento, assim, tipo, na época, tudo, não existia edição não linear, ou pelo menos não tinha chegado aqui. A edição era fita, você corta. Basicamente, pra você imaginar hoje, você editar um vídeo que você não pode pegar um pedaço lá de trás e trazer pra frente, é bizarro. Por isso que até chamavam de edição não linear, porque você não vai, tipo, no passo a passo, tá ligado? Você errou aqui, você edita tudo do começo de novo. Então, lá eu tive contato com essa parada e comecei a editar em equipamento, Matic, Betacam, VHS. Isso aí tinha uns 14 anos. Já começou? Não, aí, quando eu tava com 16, eu tinha feito muito freela já pra emissora. Pra parada que é campeonato de parada estudantil que tinha muito aqui na área, tipo de vôlei, essas paradas era entre os colégios, Pentágono, Castelo e tal. Aí eu fazia algumas coisas na câmera, editava alguma coisa, ainda não editava muito, e a gente mandava isso, passava em Globo Esporte, essas porras. Não ganhava R$1, mas tu via teu nome acreditado e tu falava, cara, maneiro. Aí o diretor ele chegava em você, sabia que você entendia? Não, era no colégio, tipo, tinha um setor, aí o pessoal pedia... de turma mesmo ali? Não, tinha um setor específico disso. Aí o pessoal pedia o colégio, o setor produzia, só que como eu era estagiário lá, manda eu fazer. Eu ia lá, fazia amarradaço. E aí, dali eu comecei a editar. Quando termina ali o lance do colégio, aí, cara, eu já tava fazendo as paradas em casa e tal, editando algumas coisas. Fiz um tempo, com 18 anos, eu fiquei uns 2 anos filmando casamento, 15 anos, essas paradas, encheu o saco. Falei, cara, não aguento mais isso, é horrível. Mas você trabalhava sozinho, tinha uma equipe? Como você montou uma equipe pra isso? Não, eu trabalhava... Cara, Teve uma época a galera ganhava muita grana com isso, né? Sim, não, ganhava, dava um não sei se ganha ainda hoje, né? Eu acho que eu não tem uma sei, galera cara. Que trabalha com isso, né? Nessa época dava muita grana, mas era muito chato. Então eu fazia freela, molecão, eu tava com 17, 18 anos. Aí também foi uma experiência legal, era maneiro. Mas é chato.
Mas o que te pegava mesmo era o quê? O que você gostava mesmo de... Não, queria fazer outras coisas com vídeo, sacou? Depois eu fui entender um tempo depois que não era assim, porque vídeo é a ferramenta que eu domino um pouco melhor, mas no geral o que eu quero é comunicar alguma coisa. Entendi. E aí eu estudei publicidade, nessa época mesmo na Castelo. Eu acho que eu produzi algumas coisas, produzi um comercial na época que a gente colocou em rede nacional, foi maneiro, tipo, eu tava com também por aí uns 17, 18 anos. E aí bate muito uma parada de assim, sei lá, cara, já fiz sabe, algumas coisas que a galera quer fazer e tu pensar, já rolou. Então tu perde um pouco meio que o glamour que às vezes você tem com algumas coisas quando elas acontecem meio que cedo. Entendi. E aí rolou esse lance dessa época, filmando casamento e tal, essa parada, até que rolou Conversa Fiada. Que eu conheci a galera do Conversa. Você ficou lá com a galera do Conversa Fiada. E não foi nem através do vídeo, porque lá, tipo, na época eu tava fazendo site, essas paradas, e aí eu fiz um site pro Conversa Fiada. Mas é a Conversa Fiada aquele lá atrás, porque teve uma volta, né? E depois terminou não, foi de lá novo. Eu entrei no Conversa Fiada em, se eu não me engano, 99 ou 2000. E aí eu fui lá, cara, vi o bagulho, fiquei louco, fiz o site. Aí o Marcão pegou e falou, aí, irmão, tu quer colar com a gente? Eu falei, porra, amarradaço. Ele falou, tem nada pra te oferecer, vamos trabalhar de graça, o caralho. Eu tava fazendo vídeo pra casamento, trabalhava com um amigo. Aí eu falei, vambora, pedi as contas, lá onde eu tava, pra não ganhar nada no Conversa. Mas aí a gente montou toda uma parte de vídeo que não existia na parada, e principalmente uma parte que era a galera ia no Conversa Fiada e a gente conseguia colocar as fotos no ar no mesmo dia, o que hoje é a coisa mais simples do mundo, mas em 2000 era impossível. Então a gente tinha uma câmera digital de meio pixel de um amigo que a gente fotografava, não tinha que escanear na época, subia isso por FTP pro site, e aí isso deu um movimento legal com mais a coisa de filmar e editar caseiramente algumas paradas, e a gente conseguiu fechar com a prefeitura, e aí ficou 7 anos no ar pela Rio Arte. Então esse período todo foi o Conversa Fiada. E ali foi maneiro porque foi onde abriu meio que a minha mente para outras possibilidades, porque ele tive contato com um monte de músico excelente. Era na quinta-feira, né? Era toda quarta. Quarta-feira. Depois pegou todas as lonas, a gente fazia Vista Alegre, Anchieta. Todo mundo comentava, todo mundo falava. Sim. Não, a galera que circulava ali era tinha muito uma galera boa. E era uma mistura também de galera, de vários... Era estudante, era skatista, era... Juntava a galera toda, bicho. Conversa. E assim, ele foi legal, mas foi legal pra caramba. Até uma hora que eu achava que já tava muito arrumadinho. Entendi. Aí um dia falaram assim: tá tendo ratos no Rio. Eu falei, porra, mano. Foi pra lá. Foda-se, Conversa Fiada, ratos no Rio é muito maneiro. Aí eu tava ainda no Conversa, mas eu ficava puto com os caras. Que eu falava, cara, tem que ser igual Ratos no Rio. Vocês estão limitando, tão com frescura de, essa banda é muito pesada, foda-se. E tal, desesperado. Eles não queriam colocar bandas... Não, tinha porra. Eu lembro que quem tocava muito lá era o pessoal do Herdeiro do Sistema. Era, né? mais... Uma galera mais contido. Tinha um público, né? Tinha principalmente público feminino, né? Gostavam dos meninos lá. Mas não deixavam, né? As bandas mais underground. Algumas que entraram, porque, né? Cara, porque eu enchi o saco, tá ligado? Eu não lembro se o Filhote tocou lá. Eu lembro que eu toquei lá na lona de Bangu, com o pessoal do Liquid Fica Louca, né? Mas foi num festival mesmo que teve na lona de Bangu, mas não foi no Conversa Fiada. Eu não lembro se eu toquei no Conversa Fiada. Eu lembro que eu toquei com Quadrilha, mas depois. Mas na época eu não lembro se eu toquei no Conversa Fiada. No Conversa tinha uma assim, não desmerecendo a parada porque era fantástico. Não, era muito bacana. Mas só que tinha uma preocupação, até pela galera ser mais antiga ali e tal. Entendi. Que a galera não entendia muito bem algumas coisas, achava que era muito pesado. A galera veio uma roda punk, achava que aquilo ali a porrada tava comendo. Não entendia. A gente entende. Claro. Eu já tava mais no rock and roll, sabia exatamente o que tava acontecendo. E aí eu sempre acho que as coisas têm um limite. Assim, elas chegam num ponto que elas dão uma acalmada. Entendi. Elas perdem um pouco a subversão. E aí é nesse momento que eu acho que é a hora de subverter tudo, para ainda ter um movimento. Então, quando eu vi ali o Ratos no Rio eu ia frequentava, normal. Eu acho assim. O Rato no Rio você não participou ali, você só ia como público, né? Pra assistir, né? De pública lá, saía de casa, duraço essa época. Passava ali pela Morundu, pegava um André ali, pedia licença,
levava a garrafinha de Dré ali do despacho, ia pro Ratos no Rio. Esse era o rolê. Bacana. Sério mesmo. Cara, e eu achava assim... Até hoje eu acho que uma das coisas mais revolucionárias ali no cenário de rock and roll, e até pelo momento, foi o Ratos no Rio, porque ele tem uma parada que às vezes a gente lembra do nome e lembra da coisa de um jeito assim meio engraçado e tal, mas foi quando voltou o Rock in Rio e aquilo era um absurdo de preço e tal, e aí o Marcelinho veio com essa parada de fazer o Ratos no Rio e deu um espaço para uma porrada de banda underground. Na verdade ali foi um conjunto, né, de jovens roqueiros que queriam tocar, queriam movimentar, né? Então, nos reunimos ali e pensamos nisso, né? Eu estava também nessa... Foi um coletivo, né? Foi um coletivo, exatamente. Pra tocar mesmo, pra ter o nosso espaço, que a gente tocava, né? Porque já existiam várias outras coisas rolando, que já haviam rolado, né? O Bar da Rosa, aí rolava o Tijolinho, rolava onde eu toquei também, que foi muito bacana, não sei se eu vou lembrar agora, Rock Pro Brother, também, que foi bacana pra caramba. Então, o Marcelinho, junto com a galera, teve essa ideia, né? Eu estive lá também presente, porque tinha minha banda também na época era... Então, eu cheguei aí, só que não pude participar, né? Vocês não tocaram não com o Filhote? Não, eu toquei com o Filhote, mas tipo assim, depois, para encabeçar o negócio, ficou o Marcelinho lá com o Valcimar. Então eles seguiram lá com a ideia, depois o Valcimar saiu, ficou o Marcelinho lá. Essa parada do coletivo eu não sabia muito, eu lembro muito da imagem do Marcelinho associado. Porque o Marcelinho sempre foi né, o cara que meteu a cabeça ali, meteu a cara mesmo, e foi ele que botou o negócio pra frente pra continuar, né? E foi muito bacana, entendeu? Aí é legal, não sabia que você tinha... Não, pô... Tem essa ligação aí com o Ratos no Rio. Essa época do Ratos no Rio, cara, na época, assim, pra mim era... Pra mim, que foi, sei lá, meu ano 70 ali. Na época que eu não tava muito ligado em trabalho, essas paradas. Eu tava no meu rolê doido lá, sacou? Como todos nós, né? Mas fazia parte, e eu achava aquilo, até hoje eu acho muito maneiro. Porque quando você vê até o que acontece hoje em termos de cultura. Você tem tipo, viradão cultural, umas coisas assim. Eu sempre acho muito irônico a coisa de falar assim, vamos levar a cultura pra Zona Oeste. Assim, quem tu pensa que é pra trazer cultura pra Zona Oeste, irmão? Sempre teve muito. Se na boa, se é daqui que ela nasce. Então o que os caras trazem não é a cultura. Eles trazem um palco bonito, uma iluminação, eles trazem a estrutura. Exatamente. E hoje a gente tem condição de ter essa estrutura. Só que quando você traz a estrutura de fora, quando você coloca esse discurso por anos, de que assim, só funciona se for lá, tu acaba com a autoestima da galera. Exatamente. Então, você tem um puta potencial e você tem uma inércia em relação a meter a mão e falar assim, não, cara, eu acredito na minha banda, eu vou fazer um som, porque meu sonho é tocar no Rock in Rio. Pô, sonho de tocar no Rock in Rio, caralho, bicho. Faz teu sonho é lotar a praça em frente à tua casa e ela virar o Rock in Rio. Tá ligado? Fazer uma live com a tua banda e ter mais gente vendo do que no Rock in Rio. E quando te chamarem pro Rock in Rio, fala, não, obrigado, não é pra mim. Então, eu acho que esse papel era inviável há 10 anos. E tem algumas coisas, tipo, pelo menos na atitude, parecido com essa coisa do Ratos no Rio, eu acho isso muito simbólico, esse ato. E o Conversa Fiada também tinha isso, de falar, é aqui. Faça você mesmo, né? Mas a gente não tinha tecnologia para isso. Com o que tem. Hoje a gente tem e muito. Então, assim, essa subversão com o que vinha de fora, essa ideia de pensar diferente, já vem disso. E aí, quando você começa... Por isso que aí entra muito o audiovisual, já nessa época que você me conhece mais. Quando entra a questão dos documentários aqui na área, de clipe pra banda, uma série de coisas, isso tem muito a ver com as pessoas se verem. Sim. Pegar e quando você se vê, cara, isso muda a tua autoestima, muda a tua atitude. Por isso que eu nunca levei de um lado comercial. Assim, você não me vê fazer um monte de clipe, eu não tenho rede social, não tem nada disso. Porque minha ideia não é assim, tipo, transformar exatamente isso num negócio. Entendi. A minha ideia é que alguém fale, pô, se esse idiota fez, eu também consigo. E vai lá e faz
E é exatamente essa parada. E esse é o teu prazer, né? De ver a coisa... É o que eu sempre falo com banda, né? Eu falo, pô, cara, se pintar uma parada legal, eu te dou uma força. Não, dá uma força pra outra banda. Sacou? Porque independente, hoje eu nem penso só em termos de banda, eu penso em termos de qualquer artista. Sacou? Porque tem uma... Se você pensa, se você está na Zona Oeste, você tem um pensamento mais engessado, ou comprou essa coisa que te venderam, do que vem de fora é melhor e tal, e você tem que sair daqui, melhorar de vida é morar na Barra. Sacou? Se você comprou isso, irmão, já era. Agora, se você não compra e você tem bem claro pra você que você vai morrer aqui, vai viver aqui, teus amigos estão aqui, tua família tá aqui, tu não tem, assim, segurança. Isso, assim, eu não vou sair daqui nem morto, eu vou pro Murundu quando morrer. Então, assim, eu quero ficar aqui, tomar minha cerveja na minha esquina, essa parada, e ver as coisas melhorarem ali. Como o Lelê que estava falando aqui antes, o lance do projeto lá de Realengo, cara, é para os nossos filhos, é para a próxima geração. Claro. Se a gente formar uma geração que não pensa melhorar de vida aí para Barra, pense melhorar de vida. É melhorar meu quintal, é melhorar o evento. É isso aqui, é essa parada. Cara, a gente cresce. Claro. E normalmente, quando a gente faz isso, a gente para de consumir um pouco o que vem de fora, consome o que é feito dentro. A gente valoriza mais o que tem dentro. Em Bangu, a gente conseguiu fazer muito isso, trazendo esse resgate histórico, com a história do futebol, uma série de outras coisas. Eu vi seus vídeos lá, alguns vídeos que você fez, e eu vejo, é isso mesmo que você está dizendo, né? Você resgata isso, você mostra assim, ó, que nós também temos isso aqui, né? Nós não precisamos é bacana. Não que seja uma coisa assim, não é isso. Cada bairro pode fazer o seu. Cada bairro pode fazer, né? Como eu falei com o Lelê, né? Que cada bairro tem o seu Lelê, que cada bairro tem o seu Arce, cada bairro tem o cara que movimenta a cultura dele, que é importante, né? Eu até entendo, assim, e no fundo eu acho que esse é o ideal. E esse é o melhor discurso, sacou? É legal que tudo cresça parecido. Mas como eu sei que existe uma desproporção, eu sempre vou fazer um discurso que vai parecer um pouco mais radical e bairrista. Mas eu faço esse discurso não porque eu realmente penso assim, mas é porque eu preciso fazer. Porque tu imagina Davi contra Golias. A parte que esquecem que foi na pedrada. Se fosse na mão, dava ruim. Então, aqui a gente é pequeno, então tem que ser na pedrada. E por isso que eu não cito muito os outros bairros, as outras paradas. Eu vou falar de Realengo, de Bangu e tal. E se me perguntar qual é o melhor bairro, eu vou falar que é esse. E foda-se Madureira. Eu costumo falar. Se jogar... Eu costumo falar assim para os meus alunos. Eles perguntam, qual time que você torce? Eu falo, se jogar Brasil, se jogar um outro planeta e o planeta Terra, eu sou o planeta Terra. Planeta Terra e Brasil, eu sou Brasil. Brasil e Rio de Janeiro, eu sou Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e Realengo, eu sou Realengo. Realengo e minha rua, eu sou minha rua. Minha rua e minha vila, eu sou minha vila. Sim, minha vila e minha casa, eu sou minha casa. Mas por aí, né? Porque, cara, assim, é claro que, pô, eu tô falando, mas assim, pô, é zoeira. Tipo, no geral, a gente quer que a parada funcione. Claro. Mas se a gente não falar alto... Mas se a gente não falar alto... Eu acho que isso é até legal, porque quando a gente, como subúrbio, fala alto, o outro bairro também fala alto, também não quer ficar sem voz. Claro. E aí a gente estimula isso tudo. O que acontece é que você sempre teve uma coisa muito segregada. Então, assim, você pega até em termos de identidade visual. Você vê Rio de Janeiro em termos de visuais. Você tem o visual favela, Zona Sul. Você tem a garota de Ipanema e você tem, favela. Qual a identidade do subúrbio? Visual você não tem. Basicamente, se você pensar, vamos fazer um clipe Rio de Janeiro, mas não Rio de Janeiro Zona Sul, não. É Rio de Janeiro brabo, Rio de Janeiro brabo e tal. Pô, favela, Alto da Laje, os malucos de fuzil. Tá, beleza. Pô, vamos fazer um Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro, porra, tranquilão, Zona Sul. Pô, violãozinho, praia. Cara, isso não é o Rio de Janeiro, isso é uma parte dele. Uma parte. A maior parte do Rio de Janeiro, o coração dessa porra é o subúrbio, é onde a gente está. A prova disso é que você tem praticamente 10 caras hoje em cargos políticos que saíram daqui. A prova disso é que em qualquer eleição, o lugar mais disputado é a Zona Oeste. A gente decide a política local, a gente entra no trem, vai lá pra casa do caralho pra fazer a máquina andar. A gente tem o pior, não desmerecendo a favela que passa a maior perrengue, mas a gente tem o melhor e o pior. A gente tem, tipo, a violência na porta de casa e também tem a light pra cortar a luz.
Aqui a Light vai e corta. Então, assim, tu tem um estado e tu tem o oposto dele. Tudo junto. E ao mesmo tempo você tem que lidar com isso. E ao mesmo tempo você meio que leva, como qualquer subúrbio, a estrutura completa quase que nas costas. Então, assim, mesmo entendendo principalmente a favela, a correria que a galera tem, um perrengue que passa, mas eu sei que eles estão muito bem representados dentro das lideranças que eles têm lá. Eles têm uma cultura própria, uma identidade própria e que é linda, que eu adoro para consumir, apoio em qualquer coisa, sacou? Incondicionalmente. Mas se a gente não abraçar uma identidade ou alguma coisa relacionada ao subúrbio, a gente vai continuar nesse limbo. E é por isso que a gente acaba sendo basicamente muito usado como massa de manobra política, como por um secretário de cultura levar um dinheirinho, 25% da captação, quando traz cultura pra gente. Eu adoro isso. Eu levar cultura pra Zona Oeste. O cara traz cultura pra gente. Porra, o cara é foda, bicho. Tu imagina o cara trazendo cultura pra você? Como que é a cultura pra vocês? Pô, eu trouxe um pouquinho de cultura pra vocês. Entendi. Isso é fantástico. Então, assim, eu acho que o ponto é o ponto da gente falar, precisa não, irmão, pode ficar pra você. Isso você deixa bem claro, né? Porque, como eu falei na sua filmagem lá, eu vejo que você filmou samba, né? O coreto de Bangu. Bagunçando coreto, porra. Bagunçando coreto. Bagunçando coreto é uma coisa maravilhosa. Você tá sempre mostrando isso, né? Eu acho bacana isso, cara. O Bagunçando, cara, é um bloco maior do que qualquer coisa que você viu na Zona Sul. Tá ligado? Como você tem um movimento sinistro de bloco de carnaval aqui em Bangu, que, cara, sabe a coisa assim, ó, se você não ocupar a rua, não fizer alguma parada, fudeu, vai lá e ocupa. Isso aconteceu naturalmente. Você tem bloco no Barata, no 77, em Padre Miguel agora o Bacalhau tá voltando, bloco de 50 anos. Cara, em Bangu isso rolou muito. O Barata tinha surpresa de Realengo. Pô, não é? Surpresa de Realengo. Cara, a galera voltou com o bloco. E tem o Meia Dúzia também lá em Bangu. Cara, essa parada toda surgiu. A galera se movimentou, começou a fazer esse movimento há mais ou menos uns 10 anos atrás. Isso ocupou a rua. Isso mudou a vida das pessoas. E, cara, isso deu uma lição de cidadania, assim, na galera. Tem segurança nos blocos. Tem gradezinha, camisa da parada que você tem que pagar pra estar junto. Cara, todo mundo se entende. Não tem uma porrada, não tem tumulto, não tem nada. Tem criança, tem velho, tá geral bebendo. Tá tudo de boa. Tem carro alegórico, tudo. Eu lembro que eu fui lá em Bangu, passou lá o carro alegórico. E, pô, investimento não tem nenhum, mas tem um negócio que, assim, meio que a gente... Essa que é a grande parada. Faça você mesmo. Não, a gente nem precisa. Porque eu acho que a parada é o seguinte... sempre teve uma coisa, principalmente com carnaval ou com banda, de procurar grandes marcas. Galera que é uma Coca-Cola, uma Brahma apoiando. Cara, não precisa, irmão. Fica com o decadente, fica com o que já não é possível fazer. Vamos abraçar as marcas pequenas. Vamos abraçar as startups, vamos abraçar a marca local. Sacou? O lance é até em termos de publicidade, de mercado, você começar a valorizar as marcas locais, as paradas pequenas, e que vão dar apoio a alguma coisa que está acontecendo naquela região. Bacana. E aí, com a mídia que você consegue nisso, você levanta a marca e a galera vira parceira. Esperar grandes marcas, elas nem merecem, porque elas naturalmente sempre apoiaram coisas menores, mais estéticas, que tinham mais mídias por causa da hegemonia de comunicação, e venderam pra gente. A gente comprou o cara que patrocinou o carnaval na apoteose. Então tá na hora da gente começar a comprar o cara que patrocinou o carnaval do bloco da tua rua. Sacou? Entendi. E eu acho que... Olhar mais, né? Para hoje isso, a gente pode fazer isso. Tanto o mercado de audiovisual quanto de marketing mudou. Então hoje isso é possível. Sacou? Bacana pra caramba. E nós fomos... Não sei se você lembra, nós fomos atores, né? No mesmo filme, lembra? Do... Zé José. Do Zé José, né? Bola pra Seu Danal. Bola pra Seu Danal. Fantástico, né? Fala um pouquinho como é que foi isso aí, essa experiência. Cara, foi... O Zé é um cara... Pô, Zé bicho, José, é um cara também que dá um papo legal, né? Que é um cara o Zé é um cara fantástico, tá ligado? E o Zé, ele, cara, ele falou comigo na época, me chamou assim, tipo, aí falou, tô chamando a galera da área pra fazer
atuação na parada e tal. Eu falei, cara, minha parada é atrás da câmera, eu nunca fiz nada em frente à câmera. E eu falei, vamos lá, vamos fazer. E o jeito que ele organizou aquilo, a proposta é fantástica, porque justamente era para ter um filme que contasse essa história do início do futebol em Bangu, que foi em Bangu. Isso. Fato. Sacou? Existe uma polêmica, não existe polêmica nenhuma. 6 meses antes de Charles Miller, em Bangu, sim, e ponto. E aí ele pegou e fez o lance do filme. Tem uma coisa meio alegórica, tem uma encenação, tá o Bruno, Marcão e tal, aquilo ficou fantástico. E o bagulho foi, acho que uma parceria com a Globo, na época passou na Globo, e aí ele chamou a galera, né, tipo, falou, pô, eu quero botar como ator ali a parada da galera jogando, tipo, a galera que tem a ver com Bangu, com Realengo, a galera da região. Isso. E aí trouxe todo mundo. E foi maneiro, porque, pô... Foi muito bacana. A parte que ele colocou minha foi a parte que eu falei, eu faço o que ele gesticula. Aí botou como se fosse um palavrão, né? Que é como se fosse um filme mudo. Aí eu falei, pô, bicho, maneiro, eu nunca apareci em nada na Globo. Agora eu apareci num filme mudo xingando. É difícil superar isso. Bacana. Tô aparecendo num filme mudo xingando na Globo. Pô, eu falei, não, era só isso. Que... Aí já zerou, não precisa aparecer de novo, não, tá legal? Foi muito bacana, também participei, foi maneiro, né? Muito maneiro. José. E ali, cara, essa história do futebol ali, apesar de não ser muito ligado ao futebol, mas também não sou muito, não. Mas o que permeia aquilo ali é fantástico. Mas a ideia, né, o que mostra, né, mostrar a verdade, a realidade dos fatos, né. O Francisco Carregal, que foi o primeiro negro a jogar futebol, sacou? O cara, e isso é o de menos. Isso que é o mais legal sobre a história do cara. Isso é o de menos. O cara era uma liderança dentro da fábrica Bangu, que só quase entrou em greve uma vez, porque ameaçaram demitir ele. E aí você vê um cara no começo do século, que, cara, filho de escravo, ter esse protagonismo. Entendi. Sacou? O cara era... Cara, absurda a história desse cara. Teve essa passagem no Bangu. Pô, foi sócio de um russo num dos primeiros cinemas que teve em Bangu, antes de Cinematilde, antes de tudo. Que era um cinema que tinha... uma parte era cinema, na parte da tarde era luta de boxe. Para da mó doideira ali, onde é as Casas de Bahia hoje em dia. Então, é uma figura histórica... negro do início do século, banguense. E o Bangu foi o primeiro time, então, a colocar a ter um negro, né? Muita equipe, coisa. né? Além disso, foi o primeiro a ter merchandising. Não existia merchandising até o time do Bangu botar a fábrica Bangu nas costas. Hoje, com toda a camisa de time, tá cheio de coisa. Sim. Tem umas coisas muito legais do Bangu. Um dos mais legais é que o Bangu foi o primeiro a vaiar também. Porque o futebol tinha aquela coisa elitista, né? Tudo organizadinho, clube de regatas. E aí teve um time do Bangu, teve um jogo do Bangu que a galera... operário e tal. É o futebol raiz. É o que veio se configurar depois no que é o futebol hoje. E a galera foi pro jogo e vaiou e, meu irmão, deu uma merda pro Bangu, porque, atitude antiesportiva, você vaiar o outro time. Então, até pra avacalhar, a gente foi pioneiro. Pra avacalhar, e é fantástico, assim, num momento onde a coisa é tão elitista a ponto de existe um veto a um jogador preto tá no futebol, o Bangu vai lá e enfia o cara lá, porque o cara tem uma moral, e é isso mesmo, meu irmão, não gostou, é problema teu, ainda vai o outro time. Então, assim, é extremamente anárquico. E hoje, quando você vê o que é exatamente o que é o futebol que a gente conhece, só você vê de onde vêm os jogadores, você vê o tom de pele dos jogadores. Então, cara, o futebol hoje, o esporte, cara, ele parte do que ele é hoje, ele não era há 50, 60 anos. Você vivia numa sociedade muito mais racista, machista, sacou? Cheia de restrição absurda. Então, qualquer um que tenha quebrado essas coisas lá atrás e tido a pressão disso, tem um valor. Claro, então, assim, tem eu não sei até que ponto essas histórias, elas não seguem adiante simplesmente porque cai no esquecimento ou porque a galera não tem muito contato com a memória do bairro, como Realengo também tem uma baita história, ou se simplesmente é um tipo de sabotagem mesmo. Você teve aquele especial de 400 anos do Rio de Janeiro, um monte de filmagem antiga e tal. Cara, eu não vi a Zona Oeste ali.
não aparece. São 4 episódios de 1 hora mostrando, filmagens antigas do Rio de Janeiro. É sério que só filmaram, e não é porque tem um monte de material de Zona Oeste. O próprio Padre Miguel tinha um acervo gigantesco, era o cineasta, era um negócio muito, muito louco. Então você não tem tu não tem esse material divulgado, você não tem uma ênfase nisso. Justamente por isso que a gente tem que ter a própria mídia, a própria voz. Exatamente. E eu ia te falar também o seguinte, aí eu te conheci nesse rolê de banda, né? De você ajudando as bandas, né, a realizar os seus sonhos, seus clipes, né? Que não era possível. Nós iniciamos ali um clipe lá na época do Filhote. Qual foi a primeira banda que você gravou, né? Que você fez um clipe, que você registrou, né? Cara, eu acho que o primeiro clipe que eu fiz... Cara, isso tem muito tempo, cara. Tem muito tempo. Foi o Ex-Addict, tá ligado? Que era o Stark. Esqueci o nome do resto da galera, cara. Mó tempo bom quando eu vejo o pessoal Stark, de vez em quando eu esbarro. Era banda que de metal, de rock? Não, punk? Eles faziam... Cara, eles tinham um trabalho autoral, mas também levavam cover, tinha uma pegada meio Rolling Stones, uma parada assim. Era uma galera essa galera foi bem forte, assim, uma época de... Cara, no cenário aqui, eles tinham uma estética legal, assim, a banda era muito boa. Isso foi antes de Rato no Rio, depois... Vou dividir assim. Cara, não, isso foi na época ali, Conversa Fiada. Ratos no Rio já rolava. Porque eu lembro que da galera tocando, tipo, lá no Ravengá, sacou? Sim. Ainda ali na Rua da Fiação, no Sem Destino. E aí a gente trocando uma ideia. Um dia falou, vamos fazer um clipe e tal. Aí a gente foi ali pra onde era o primeiro Parada Obrigatória, lá na Olympus Staves. Fez uns takes com uma Hi-8. Aí a gente tem na época e tal, a gente pegou, eu acho que tem no YouTube essa parada, Ex-Addict. E a gente jogou o clipe no ar lá, na época eu acho que nem YouTube tinha, cara, essa época. Eu acho que a gente fez a parada pra gravar num CD, alguma coisa depois. Aí nem tem registro, né? Não tem no YouTube, se procurar lá, eu esqueci o nome da música agora, mas se procurar lá meu canal, Leandro Arce, lá, procurar Ex-Addict, tu vai achar lá, tem postado lá. E depois foi com... Cara, teve muito trabalho também que foi comercial, foi outras paradas que não foram daqui da área. Então, Entendi. Assim, tem meio que essa diferença. Tem algumas coisas que eu faço tipo, de institucional, outros tipos de trabalho que eu não vinculo. E tem toda uma questão de, assim, do cliente, marca e tal. Claro. Mas tem o que eu faço aqui na área que aí não tem um intuito comercial. Sacou? Tem uma parada do bagulho funcionar. Claro. De tentar dar alguma estética. Mas eu acho que daqui, cara... Acho que foi o Ex-Addict. Depois, cara, teve o... Que eu lembro, assim, cara, dos últimos... Tem muita coisa, cara. Foi o Anarquia, do Neolatina. Tem o Corvus, o Hannibal... Teve o... Setor Bronx, né? Setor Bronx, teve o Pedras, que a gente gravou lá na Lona. Pedras também. Bacana. Tem mais algumas paradas, mas sinceramente eu não lembro muito bem, não. Eu lembro mais desses aí. Bacana. E tem aquele primeirão que a gente gravou que a gente nunca concluiu, porque a gente não conseguiu um galpão. Que a gente já teve umas outras ideias aí pra essa parada. O Filhotes é uma banda que, meu irmão, por mim eu fazia clipe de todas as músicas. Ninguém morreu ainda, né? Estamos vivos. Cara, é que tem um lance com essa cultura aqui do lance do clipe, cara. Assim, tem um negócio que é muito bizarro, que tu tem essa coisa que... eu não sei se por um período, tu deve lembrar disso, aquela coisa que o Fantástico fazia clipe de banda nacional. E aquilo ali não era um clipe, aquilo ali era uma peça promocional, era aquele jabá, tipo, do Chacrinha, pra tipo, divulgo você faz não sei quantos shows pra mim. E aí eles desenvolveram uma linguagem bizarra, que era a linguagem do PowerPoint, basicamente isso. Que é que o pagode usa muito. Tipo, tá lá a música, e os dois se beijam na praia. O cara, bota um casal se beijando na praia. E come um pão, bota o cara comendo um pão. Cara, você é idiota, bicho. Tipo assim, se a letra tá dizendo isso, você vai ficar representando o negócio, sacou? Você pega a letra, você pega o conceito, e você desenvolve
uma outra forma de comunicar visual, que é o videoclipe, para complementar com essa música. O ideal é que se você não tirar o som e ver só o clipe, ele te comunicou aquilo, como um filme mudo. Mas você não necessariamente reproduz o que você está vendo, o que está dizendo na letra no clipe. Isso é completamente insano. Isso quebrou um pouco com a MTV, que a galera começou a ver a parada gringa, mais conceitual, clipe de música eletrônica, geralmente, cara, os caras sempre arrebentaram, né, nessa parada, e você começa a ver que não necessariamente o que está no clipe é o que está sendo dito na letra. E aí a coisa começou a mudar. Então você tem uma dificuldade, às vezes, de produzir algumas paradas aqui, muito por uma visão desse tipo. Às vezes a galera vem com uma ideia pronta e vem com uma ideia muito baseada no que está sendo dito, como se a letra fosse um roteiro. E ela não é. A letra, se você faz uma música para, de repente, o conceito da tua música dar uma ideia de dualidade em alguma coisa, visualmente, a ideia do clipe tem que dar também isso. Não precisa necessariamente copiar a letra. E aí junta isso com a coisa da questão de publicidade das coisas, do tipo, tem muita gente, os caras querem gravar, tipo, às vezes um CD inteiro para lançar, e já de muito tempo pra cá, cara, como é que a galera trabalha? Tu tem 10 conto para investir num clipe? Cara, tenta fazer esse clipe a 2 conto, sacou? Conversa, tenta fazer uma parceria. Pega a maior parte do teu dinheiro, cara, e usa para divulgar muito esse clipe. Esquece gravar CD, essas paradas. Estoura o clipe, lança single e sim, tem que ter clipe, tem que ser visual. E aí você arrebentou esse clipe, investiu em publicidade desse clipe, cara, aí tu trabalha as músicas, trabalha as paradas e isso é meio que constante. Às vezes tu gasta uma grana para produzir 12, 15 faixas, que se você tivesse produzido um material legal, divulgado bem esse material, feito o lançamento dessa parada e tal, focasse nessa parada e fosse fazendo isso constantemente, cara, de repente em 1, 2 anos você estaria com todas essas faixas gravadas com clipe e produzido. Só que é muito rápido e às vezes eu acho que por isso que a cena do rap tá funcionando muito bem, os caras se organizam muito. Muito organizado, né? E no rock and roll faltou muito essa organização. Sacou? Até o sertanejo se organiza bem pra caramba. O rock and roll ficou muito... O rock, eu acho que falta essa conversa, né? Uhum. Parece que, às vezes, dá a impressão que é uma competição, às vezes, entendeu? E não é bem assim, né? Então, temos que nos unir mais, temos que conversar mais, né? Porque a qualidade é excelente, cara. Eu acho importante isso, entendeu? E desses clipes que você fez aí, desses últimos aí, Setor, qual que deu mais trabalho, assim? Que deu alguma merda, Merda sempre dá. Sempre dá, né? Mas eu acho que o que deu um pouquinho mais de trabalho, cara, foi o Corvos, cara. Que, a gente teve que matar um porco pra fazer o clipe. Né? Cara, conta aí como é que foi essa história aí. A gente não matou, literalmente porco, mas, tipo, era aquela pegada do Hannibal e tal, e o lance é que a gente tava com umas ideias, assim, uns bagulho meio louco pra fazer. E, cara, eu adoro o William Blake, né, e tal, e, o Hannibal é um derivado da literatura do Blake, né, e aí quando o Corvo veio com a ideia, meu irmão, eu viajei, eu fui no Matrimônio do Céu com o Inferno de novo, eu pirando, e minha mulher assim, cara, segura a onda, tu tá numa viagem que tu quer fazer, eu falei assim, não, mas um negócio simbólico, comecei nas doideiras, e ela que chegou e falou, cara, dessa forma que tu quer produzir, não vai rolar. Vamos abrasileirar a parada. E aí veio com o lance de falar, cara, minha mulher é foda nessas paradas. Ela veio e deu papo, que ela falou, cara, não é aquele lance do taco de beisebol, aqui a gente bate com uma ripa. Essa é a pegada. E aí eu peguei e falei, cara, vamos pensar na perspectiva, e a gente escreveu o roteiro junto. E aí... Você e a sua esposa. Tá assinado lá, a gente produziu, escreveu junto. E a maior dificuldade era seguir uma linha parecida com a ideia do Hannibal mesmo, do filme, mas sem ser uma coisa extremamente sofisticada. Então a gente pegou a base, que seria a coisa de... o Hannibal sempre tem aquela implicância com o cara, tipo, tá na orquestra, o cara errou uma nota na flauta doce, ele fica puto. A gente falou, cara, vamos pegar uma coisa que seria um vacilo,
uma coisa que incomodaria alguém assim numa situação real. E a gente pensou em fazer lá o Corvo como o Hannibal, que ele já queria fazer pra caramba, ele é fã da parada, e tinha que ter a figura que ele passa o rodo e cozinha o cara. E a gente queria as partes, né, tipo coração e tal, essas paradas. A coisa ia ser bem gore, na verdade, a gente ia ter gente com o braço arrancado, os caras no clipe, depois a gente abortou tudo. Mas, tipo, a gente pegou uns pedaços de porco mesmo, comprou no açougue, e é isso que aparece no clipe. E a ideia do cara que enceba, a gente politizou. Que era coisa de ele estar na mesa tomando a cerveja, o cara senta do lado, que é o capeta lá, o Rodrigão. Rodrigo, né? E ele senta e começa com, pô, meu capitão é meu herói. Porque o professor Olavo, e não sei o quê, o cara bolsominion, ele enxugando a lágrima com a bandeirinha igual o Flávio Wonka e tal. De repente ele dá um apagão na mesa, quando ele acorda, ele tá lá já no banheiro lá, que o Hannibal passa o rodo dele e cozinha o maluco. Então a gente tentou adaptar por aí, mas tipo, pra filmar, cara, e a gente tinha dificuldades, que era tipo fazer a filmagem externa no bar, achar um lugar legal pra fazer. A gente levou muito tempo, tem muita pós-produção naquilo, não parece, mas tem muita correção de cor, muito detalhe que foi feito depois, entendeu? Muito por causa o que atrapalha muito também, que às vezes a disponibilidade da galera, assim, da banda. Então, assim, quando a gente vai, às vezes, pra produzir clipe com banda, cara... Porque a maioria das bandas a pessoa não vive, né? Não, tipo... As pessoas têm seus trabalhos, né? Se for gravar durante a semana, complica, né? Mas tem que sentar e falar, cara, a gente vai gravar hoje? Cara, hoje teu dia inteiro tá pra isso, sacou? Porque, cara, como é a mesma dedicação que você tem pra fazer uma música. Sim. Talvez tu faça num outro tempo, mas você não vai chegar aqui e eu falar pra você, pô, cara, 2 horinhas, faz a música aí. Se dedica. Não vai rolar. Então, às vezes, pra gente produzir uma parada legal, esteticamente... você tem esse olhar, né? Eu posso de 5 às 6 falar, então não tem clipe. Que não é um olhar do cara que escreve, do cara que toca, é um olhar do cara do audiovisual. Tipo, se tu tá... muito olhar. É a mesma forma que você tá compondo, o que a gente faz em vídeo é a mesma coisa. Sacou? Um take é uma nota, quando você tá montando, você tá editando, você tá colocando a ordem dessas coisas. Tem uma série de coisas que, às vezes, por alto, o cara bate o olho e fala, acha que tá bonito, ou tá isso ou tá aquilo, vê estética. Mas tem o corte. Então, assim, você tem a precisão de corte, você tem um movimento no vídeo, tudo isso é planejado, tudo isso é pensado, a cor, tudo isso. Então, é como você compor se você for compor uma música. Você vai ter uma série de instrumentos, como se fosse no vídeo, você ia ter, tipo, a cor, o ritmo, tudo isso, a profundidade de campo de uma câmera. E como você vai compor isso, e principalmente como você vai captar isso, é parecido com o processo de fazer uma música. Bacana. Tu pode ter a música na tua cabeça até a nota, mas se você for gravar uma guitarra e o cabo tá ferrado, deu algum problema, não captou bem esse som, quando você junta isso com os outros instrumentos, for mixar, for masterizar, não vai ter o resultado que você quer. Então não dá para fazer com pressa. É um lance que, assim, tu gravar um clipe, principalmente a parte de o que você quer comunicar através dele, porque se a tua música tem sentido, se você escreveu aquilo por um propósito, parte do que você tem que conversar com o cara que vai fazer o clipe é qual o propósito da tua música, o que você quer dizer com aquilo. E aí a linguagem visual, ela vai complementar isso. E aí para isso é um trabalho de criação, requer tempo. Tu tem que conversar, tem que um monte de coisa, e o que for planejado, por mais que simplifique, requer uma dedicação tão grande quanto você gravar uma música, alguma coisa desse tipo. Eu lembro que na quadrilha, quando nós gravamos com você, a ideia era ter uma quadrilha mesmo, né? Sim. Tanto que eu entrei em contato lá com a Associação de Quadrilha do Rio de Janeiro, só que os caras cobraram um valor absurdo, né? Na época acho que era R$1.000. Não é muito, mas não é pra absurdo, gente, não. Né? Não, os caras foram um camarada. Foi um valor, né? Só que não estava dentro da nossa ossada. Então, o que acontece? Aí acabou que não rolou. Aí na hora nós improvisamos, ficou legal também, entendeu? Não, quadrilha, cara, eu vou te falar. Quadrilha é um dos lances que eu mais gostei de fazer, cara. O quadrilha é muito maneiro, bicho. Tipo, primeiro porque a gente já tava nessa pilha de fazer a parada. E o lance do quadrilha é fantástico. A gente gravou no Bambuzal. E assim, cara, eu acho que a galera não tem noção
do que a gente viu com os próprios olhos, como é que tava aquilo, no que aquilo tá no clipe. Pô, não é a parada mais top do mundo e tal, sacou? Mas se tu vê como tava e o que a gente fez, é maneiro. E o Quadrilha tem muito essa parada. Por isso que eu te falei, o mais difícil, e aí eu tô falando no sentido de assim, cara, difícil em todos os sentidos. Foi realmente do Corvo, um dos mais fáceis e mais gratificantes pra mim, cara, é o Quadrilha. Porque, cara, primeiro que a gente já tava na pilha de fazer isso, segundo que ele deu um resultado legal. Outra parada que faz muita diferença. Tem uma proposta, eu conheço a tua proposta. Sacou? Eu sei o que tu quer comunicar. Isso. Como eu te falei, eu sou um quadrilheiro frustrado, né? Tá, pô, mas... Então a quadrilha era uma realização, né? E ela... Não, mas aquele... E tem um... E aquele clipe, ele tem muito lance do time dos cortes, né? Tem muito corte rápido, tem muita sobra ali. E a gente conseguiu dar uma linguagem no negócio. Bacana. Eu gosto muito daquilo, cara. No dia que... no dia que eu revi agora, quando rolou o lance do Diogo, que, pô, vocês foram lá, eu acabei vendo de novo, tinha um tempo que eu não via. E eu tenho vontade de fazer, que eu já falei com você, e você até topou, um documentário mesmo, falando de todas as quadrilhas que existiram, né? Sim, cara, isso é importante, cara. Porque tem muita gente viva ainda, o pessoal do Fogo de Palha, do Moranguinho, da Breja Sul, né? Do Boi de Toca, tem vários ainda que estão vivos, né? Quadrilha, bate-bola, são duas paradas. Bate-bola tem um documentário muito bom, tem as paradas da galera de Marechal, fantástico. Queria focar nessa parada de quadrilha, que eu até já comentei com você, que eu tenho muita vontade de fazer, né? Pô, vamos fazer só isso aí. É guerrilha. Ontem... E outra coisa também, eu vi você também trabalhando com o professor de matemática, como é o nome dele? Perrone, vocês gravavam um negócio de skate também, né? Sim. Faziam uns... Cara, o Perrone a gente fez muita... Até hoje a gente deu uma parada aí por causa da pandemia, então, tipo, tem um tempo que a gente não legal se pra vê, caramba também. mas o Perrone é um cara que, meu irmão, tem um baita carinho, assim. Tipo, o Perrone a gente fez muito trabalho junto, a gente produziu o lance na época a gente fez um projeto chamado No Estúdio, que a gente fazia com banda, assim, Que era no Massa André, né? E eu achava aquilo genial, eu achava muito legal aquilo. Então, a ideia da gente era produzir um bagulho, cara, fazer vários episódios. Só que, como era eu e o Perrone segurando a onda na parte de vídeo, o Márcio, pô, cara, também, cara, excelente. Mas na parte de vídeo, a gente que segurava. Cara, era basicamente uns 15 dias para editar tudo, era muito trabalho. Então, faltava justamente a galera de produção, uma galera pra, tipo, captar a grana, um recurso pra gente fazer. Entendi. Como a gente não tinha, ficou inviável. A gente cumpriu o compromisso de fazer os 6 que a gente ia fazer e tal, e não conseguiu chamar metade das bandas que a gente queria. Eu vi esse trabalho de vocês, que eu achava interessantíssimo, né? Eu sempre assisti o Setor Bronx, tinha outra banda que até com o Cachorrão tocava, esqueci o nome. O Arrastão. Fantástico, né? Arrastão. Teve outras bandas, né? Teve uma menina, cara, também que cantava. Teve a Isa, que uma galera a gente não conhecia. A gente conheceu na parada. Muito bacana. Eu esqueci o nome da banda agora. Cara, tem lá, se você procurar no estúdio lá. Aí depois quem fez um trabalho parecido com isso foi o Marcos Acoy lá. Marcos Acoy também fez, né? Não cheguei fez a ver. Um trabalho também parecido de entrevista, com banda ao vivo. Também que a gente fez bacana. Com Pedras também. O Pedras foi o piloto, na verdade. A gente soltou depois, a gente tinha feito um piloto com Pedras. Também teve. Bacana. Mas era sempre, cara, o Perrone principalmente, a gente sempre pegou muito. O Perrone a gente fez muito trabalho institucional, muita parada que não tem a ver com a arte, trabalho mesmo de produtora. Mas o legal é que a gente abraçava muita parada aqui, junto a gente conseguia abraçar muita coisa que a gente curte, porque quer estar com um lance da música junto, com as bandas juntos. Bacana. Independente da música, mas está no segmento que eu te falo, de arte, sacou? Na região. Então a gente conseguia... O Perrone é um cara que domina muito a edição naquela coisa a coisa urbana, do skate. Ele trabalha, o Perrone é ligado a isso. Não, o Perrone, skate, cara, ele é skatista. Ele é skatista, né? E, cara, eu acho a edição do Perrone maravilhosa. É mesmo? Sacou? Não muito. Tipo, muito trabalho que a gente fez lá, que tem nós dois assinamos, tipo, a edição é dele. A gente tinha muito uma parada que
Eu tenho um estilo de editar, ele tem outro. Eu gosto muito do Mas estilo dele. Para campeonatos de skate? Não, o Perrone tem uns trampos dele no skate, de vídeo que ele fez e tal. A gente fez muito clipe, muita parada assim, muita parada em estúdio, muita parada pra samba. Então, assim, a gente fez muita coisa pra YouTube, fez institucional pra empresa grande, coisas assim. E aí a gente conseguia dar uma linguagem, às vezes nos formatos mais caretas, do tipo institucional de empresa de petróleo. Aquela coisa chata e tal. A gente dá uma linguagem de documentário, quando você vai para uma coisa externa, tipo, vai fazer uma filmagem, tu usar um drone corretamente, tu fazer um ritmo de corte que você não vê institucional, porque é tudo muito engessado. Então a gente conseguiu dar uma linguagem até nesses tipos de trabalho que são um pouco mais engessados, sacou? A gente conseguia vender isso. E agora a gente ainda faz coisas junto aqui também, paradão. E você também fez a gravação lá daquele festival que rolava também, né? Do Fábio da Rio, do DIF, do outro lado de Padre Miguel ali. Padre Miguel, qual? Não lembro. Festival que até a quadrilha tocou também. Aquele na praça? Na praça. Não, mas ali foi uma parada que eu fiz pra vocês de bobeira. Tá. Eu não filmei o evento, eu tava lá de bobeira com a câmera. Entendi. Que aquilo parece que tem 2 câmeras, é uma só. Eu tava bêbado. Bastante. Só que eu botei metade das músicas, aí a segunda parte... Eu falei, cara, eu sei que repete que eu conheço as músicas, então ele vai repetir. Na segunda parte dava o zoom, pegava em 7. Aí você pega a primeira parte com a segunda, edita tudo, bota só um trecho, a galera fala, não, tem 2 câmeras, pô. Tá sincado. Muito bacana. Só que é uma câmera só. Mas ali, cara, tem muita parada solta. Eu sabia que eu não me liguei, eu achei que você tinha ido fazer mesmo um festival. Não, foi nada. Eu lembro que o Zé José estava lá. Ele tava lá, a galera lá assistindo, né? Cara, eu tava com a câmera, eu acho que tava vindo de alguma parada. E aí eu peguei e falei, não, bicho, pô, vou gravar. Porque, cara, é que nem assim, tu é músico, se você tiver numa parada, alguém fala, pô, Sérgio, tem a guitarra aqui, tem um microfone, vamos fazer um som de zoeira, tu vai. Eu tenho essa parada com vídeo, então se eu tiver aqui, chegar um amigo, oi, cara, pô, tô gravando um clipe ali, tem como tu segurar uma câmera pra mim? Fazer iluminação, pô, vambora, cara. O amor, né, cara? Sacou? Tu vai... paixão pelo negócio, né? Bacana. E assim, pô, se tu conseguir... conciliar isso, né? Conciliar isso, às vezes é difícil, pô. Às vezes é difícil. Mas eu acho que o importante hoje, cara, por mais que seja a maior loucura, mas pra mim a prioridade, se eu tivesse, assim, 2 coisas pra fazer. Uma pra ganhar muita grana fora daqui. E outra, cara, se fuder fazendo um bagulho aqui... dando uma de biruta de Van Gogh, morrer com a orelha cortada, eu faço aqui, eu sou burro o suficiente pra fazer isso. Entendi. Mas eu acredito muito nessa parada. Sou muito romântico em relação a isso, sacou? Mesmo que esteja errado, mesmo que assim, pessoalmente isso não seja legal às vezes, e até porque você coloca muito coração, então se decepciona muito às vezes. É verdade. Mas tu tem que insistir, cara. Porque quando você vê reverberar e você vê que outras coisas estão acontecendo, sacou? Essa é a maior resposta que tem. E você houve sim essa reverberação que você falou, porque as pessoas falam muito bem de você, né? Você estão erradas. Você é uma referência. Não é para que ajuda a galera que tá sempre ali apoiando, entendeu? A cena, não só de musical, mas outras cenas também, entendeu? Acho bacana pra caramba. E agora, como é que os seus últimos trampos aí, como é que chama? Eu sei que você está trabalhando com Defante, né? Cara, pô, a gente tá com um podcast com o Juscelino Kubicast, uma doideira lá em Bangu. Cara, isso aí foi, cara, o Diogo também é daqui da área de Realengo, sacou? Eu conheci até o Urubu. Eu não conheci ele antes. Ele é ali do Barata, né? Ele tava procurando a galera pra fazer um podcast, aí a gente apareceu lá de maluco, eu e minha esposa, sacou? Bacana. Pô, vambora, vamos fazer. Aí rolou o lance de, pô, mas eu quero fazer no boteco, no meio da rua. Eu acho que tinha um monte de produtora meio preocupada do tipo, pô, o cara tá viajando, não dá pra fazer. Aí eu falei, cara, dá pra fazer, dá, bicho. Vambora. Aí a gente correu atrás, tá fazendo lá em Bangu, no meio da rua, é uma loucura. Aquele bar lá é de quem, aquele bar? Aquele bar é a sede do Banguçano Coreto, do bloco lá. É a sede do Banguçano Coreto, maneiro. E aí, cara, tipo,
é tudo amigo ali e, pô, a gente falou, aqui a gente tá em casa, dá pra fazer a parada e tal, e o Diogo tem aquela linha dele, que é no humor, aquela parada mais zoeira, mas mesmo assim, parte do que é legal disso é você vê que é possível trazer uma galera meio consagrada aqui pra área, desde que você esteja colocando a galera da área junto. Sim. Sacou? E assim, isso é muito maneiro, porque você inverte a mão. Geralmente a gente que sai daqui vai pra lá. E o Diogo também tem muito essa visão de, assim, com essa coisa dos podcasts rolando em São Paulo. E é maneiro, sacou? E você não tem uma cena rolando no Rio. Então, entendi. Cara, quando eu vejo, tipo, pô, o que vocês estão fazendo aqui e tal, o que mó galera tá fazendo, montando as paradas aqui, bicho, isso é a coisa mais maravilhosa que tem. Sacou? Quanto mais fizerem, assim, quanto mais gente estiver fazendo clipe, quanto mais gente estiver fazendo podcast, estiver produzindo conteúdo, sacou? Aqui na Zona Oeste, aqui no Rio, essa é a parada. Não é, como sempre foi isso, não é o indivíduo, é a cena. Sim. E se você faz essa cena pensando em trazer até coisas de fora, mas essa cena continuar aqui, você fortalece a parada. Sacou? Mesmo que você tenha outros trabalhos, tenha outras coisas fora, mas o que você pode trazer para somar com a tua área é maneiro. Então, assim, o lance mesmo lá do podcast que a gente faz, cara, já mudou meio que a rua, por exemplo. A galera já é outra. Movimento ali, né? A galera fica... Sim. Uma perspectiva. Não, principalmente a coisa de... Isso que é legal, porque tu faz a criançada, a molecada fica ali vendo as coisas acontecerem de perto, né? Não, mas a gente tem uma característica que eu gosto muito, cara. Que eu falava com ele, assim, que eu falava, cara... às vezes tem uma visão que vai chegar um cara famoso e que a gente tem essa coisa de caralho, o cara famoso e tal, vai não sei o quê. Cara, não é bem assim. A gente aqui da área sabe. Pode vir, bicho. Tipo, se o Michael Jackson, quando era vivo, viesse em Realengo, o primeiro dia a galera perturbar. No terceiro, a galera passar, qual é a Michael? Tranquilo, irmão. Pô, pega um pãozinho lá pra mim lá. Assim. Entendi. A galera fica íntima. Então tem uma coisa que é maneira, que nego caga pra isso. E aí, ao mesmo tempo, esse cara começa a olhar, principalmente quando ele vê a parte como é produzido, ele vê a coisa humana, acaba um pouco o glamour. E isso é que é bom pra gente. Porque tu vê um molequinho olhando assim e falando, porra, achei que esse bagulho era mó bagulho de Hollywood, otário de barbudo ali, cheio de fio ali. Eu consigo fazer isso também. Tá ligado? Ele olha assim e fala, porra, essa porra eu faço. E essa é a ideia. Isso é maneiro. Essa é a ideia. Maneiro. Eu adoro esse olhar do tipo, porra, se esse merda tá fazendo, eu faço. Essa é a ideia. Entendi. Porque se essa galera começar com uma autoestima que talvez a gente não tivesse há 20, 30 anos... Isso, o cara vê, essa porra é na minha rua, porra. Essa porra aí eu faço. Esse cara nunca vai pensar que ele tem que atingir tal ponto pra não sei o quê, precisar da aprovação, beijar a mão de alguém pra estar em tal lugar. Então, acho que parte do papel é esse. Mesmo que essas coisas sejam efêmeras, sejam temporárias, mas, tipo, o impacto que isso tem é como você estava falando agora há pouco, de uma banda acabar tendo pra você, a galera não faz ideia. Como pequenas coisas, naquele momento específico, vira uma chave na tua cabeça. Na sua cabeça, né, cara? Eu acho que é esse papel, pô. Às vezes nós mexemos em coisas que a gente não tem noção, né? Não, só vira a chave. Eu lembro que uma vez eu toquei com um filhote lá no centro de Bangu ali, no meio da praça. Era um festival que havia, tocou o cara de pouco, tocou uma galera. Aí eu desci do palco, aí veio um molequinho falar comigo assim, ele falou, Sérgio, ninguém entendeu o que você falou aqui. Ninguém entendeu, essa galera toda, ninguém entendeu. Mas eu entendi, cara. Eu falei, pô, valeu, cara. Então já valeu a pena. Valeu, mano. Então valeu a pena. Pô, mas isso é muito bom, né, cara? Muito maneiro. Pô, o Filhotes é a banda que me marcou muito, cara. Tipo, eu lembro a primeira vez que eu ouvi Filhotes foi a primeira frase que eu ouvi do Filhote. Foi: meu país é bom de música, meu país é bom de bola. Meu país falta água, mas não falta Coca-Cola. Eu falei, pô, meu irmão, qual é? Vocês estão de sacanagem. Bacana, aí eu ouvi bacana. o som, escutei naquilo. Até hoje, eu escuto Filhotes, cara, eu vou te falar, de todas essas bandas que tipo, já fiz clipe e tal, quando você tá editando, você fica com a parada na cabeça um tempo. Isso também é um negócio que não dá pra você tirar. Você edita até samba, eu faço muita parada de samba às vezes. E passa, tipo,
Porque tu imagina o seguinte, quando eu tô editando, cara, às vezes eu escuto a mesma parada, porque eu vejo, cara, se eu filmar 8 horas, eu assisto às 8 horas. Eu assisto pelo menos umas 4 vezes. Sim. Então, assim, de material bruto. Cara, o bagulho fica na tua cabeça que fica às vezes um mês. Você pega cantando o bagulho e tal. E aí tu enjoa também um pouco. Tu fica meio, porra, bicho, não aguento mais ouvir isso. De várias bandas aqui da área, cara, a banda que eu escuto em casa, tipo, tá na minha playlist junto com o Johnny Cash, tá ligado? Junto com Elvis, tá o Filhote, bicho. Bacana. Tá na playlist, assim, tá no meu celular, eu escuto, entra o Filhotes, assim, no meio, assim, tal. Eu falo, cara, porque eu curto muito som. E eu acho que, tipo, é impressionante como o que vocês faziam ali naquela época, bicho, tá extremamente atual, sacou? Aliás, nunca deixou de estar. Eu acho que tem essa coisa também da tua voz, cara. O carisma tá muito na voz, a tua... Sacou? Tu ouve, tu sabe que é Filhotes e combina, a parada toda encaixa. Então, as letras são muito boas, e o som é legal de ouvir. E parece que é meio que atemporal, cara. Se tu ouvir Filhotes... Verdade. Sacou? Na época que a gente ouvia lá, a primeira vez que eu ouvi, sei lá... Os maiores pecadores se dizem advogados de Deus, né? É bem atual isso. Não é? Não, mas eu acho que tudo, cara. Rock Tchá-Tchá-Tchá, pô. Rock Tchá-Tchá-Tchá eu acho uma... Pô, eu adoro Rock Tchá-Tchá-Tchá, cara. Tipo... Tio Sam, né? A gente vem xingando o presidente pro presidente, né? Até o dia de hoje. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Entra muito xinga, sabe? Isso é muito bom. Né? Isso é muito bacana, bom. Bacana. Mas você teve também, né? Nós estávamos até conversando antes... No Esqueleto, né? Você fez uma participação lá com o Cid, Esqueleto, né? foi, cara, foi tipo zoeiro. O Cid chegou, tava um dia lá no Parada Obrigatória, saudoso Parada Obrigatória, Parada né? Obrigatória, claro. Lá do Bogos, pô, Bogos também, cara também emblemático, né? Aqui na área, né? E, pô, tava lá doidaço, bebendo lá. E os caras estavam levando um som, aí eu acho que levou um Johnny Cash, alguma coisa, tava lá, leva aí e tal. Subi lá, cantei e tal. O Cid, pô, vamos fazer um som, vamos levar um Jocabeira e tal. Aí a gente fez um sonzinho junto. Rolou um tempo, depois, cara, a galera tomou uma outra direção, foi pra uma parada mais jazzinho, um lance assim mais acústico e tal. E eu acho que foi, sei lá, cara, papo de um mês e pouco. Mas foi legal, pô, a gente fez um showzinho aí, foi engraçado. Bacana, Godinho, pô, só tocar com Godinho e Cid já é mó... O alemão não tava nessa época não, né? Não, tava Era o Cid, a princípio era eu, o Cid e o Godinho. E entrou a Maria na guitarra, não sei se ela ainda tá, se ainda existe a banda, não, sinceramente tem tempo que eu não vejo, assim, não acompanho. Mas era essa galera na época. Entendi. E o Godinho também é um cara que, pô, meu irmão, pelo amor de Deus, o cara é lenda, né? O Godinho um cara também que eu respeito pra caramba. Acho que assim, tem uma galera daqui da área que, bicho, se for falar de rock and roll, nem só de rock and roll, falo assim de tá no cenário cultural, tá em várias paradas, tem uma galera tipo você, Godinho e tal, que, pelo amor de Deus, cara, tipo, movimentou a parada, movimenta até hoje, né? Até então hoje estamos na atividade. E deixa eu te falar também, esse projeto com o Defante, vai continuar? Como é que... Deu uma pausa agora? Não, cara, a gente... O que acontece? Nesse projeto... tem o Defante, ele tem lá a carreira dele, os canais dele, as paradas dele. Isso. A gente não tem relação com essa parada. A gente tem uma parceria ali no podcast. Sim. E, a princípio, vai continuar no bar, tal, tá rolando, a gente tá com a agenda pronta. É claro que sempre existe a possibilidade de ter alguma eventualidade, de ter alguma agenda dele. Tipo, agora a gente ficou um mês que ele estava em viagem, então a gente deu uma pausa, entrou uns gravados lá de uma antiga produtora. A ideia é retornar agora essa semana, mas aí eu não posso te falar com precisão, porque até por essa questão da pandemia, o que acontece? A gente está fazendo o lance no bar, na rua. Então, para não gerar um problema de aglomeração não sei o quê, a gente não divulga data, a gente não divulga agenda. Claro. Então, quando a gente chega lá para gravar e faz para gravar não, que é ao vivo, né? A gente chega para streamar, isso leva um pouco mais de tempo, porque a gente está montando equipamento, já chega uma galera. Mas quando começa a querer juntar gente, já acabou.
Então, se a gente divulga, vira um tipo de evento, aí coisa assim, muito já é irresponsável pra caramba. Então, a gente não divulga agenda. Tem até algumas coisas que estão pra rolar, né? Mas eu não posso te falar aqui, porque senão, de certa forma, eu poderia estar divulgando também, entendeu? Não, claro. Mas, a princípio, assim, a ideia é continuar, e a gente também tem outros projetos. Eu e minha esposa, a gente tem outros projetos nessa linha de podcast, algumas coisas aqui para área que também a gente vai começar a botar para pista também. Alguns, principalmente em Padre Miguel. Então, acho que esse triângulo aqui, Padre Miguel, Realengo e Bangu, é a parada que, cara, que tem tudo para iniciativas tipo a que vocês estão fazendo aqui, e tem outra galera fazendo e tal. Isso arrebentar, cara. A gente ter esse poder de comunicação. Não é possível que, a gente tá no coração do Rio de Janeiro, onde elege, cara, a maioria dos caras que estão na Câmara hoje, e a gente que tem que ir ao cara, eu nem digo pedir favor, porque eu nunca fiz isso, mas ir lá lembrar ele pra quem que ele trabalha. Falar, irmão, tu trabalha pra mim, bicho, o que tu tá fazendo? Resolve um negocinho lá do área verde lá, resolve lá, irmão, que eu te pago pra isso, pago o teu salário. A gente ainda tem que chegar e... Nós temos que chamar a atenção, né? Tipo, bicho, quem serve quem? É absurdo. Então, talvez... Por isso que eu sou completamente contra essa galera de as pessoas endeusarem político, né? Não, isso é completamente absurdo. Entendeu? Eu acho absurdo isso, cara. Se você fizer isso... Qualquer esquerda, direita, acho que não tem que ter isso, entendeu? O político está ali para nos servir, eles são obrigados a fazer. Então, né? E você vê o reflexo do negócio, cara. Se você pensa, cara, o cara é um funcionário público. Você fala, não, mas tem que ter respeito pelo funcionário público. Então, cara, trata da mesma forma o gari, o professor, o médico. Vai um cara que vai passar pro escatolista, irmão, obrigado aí, se não fosse você, ia dar o maior problema aqui, cara. Agradece a Colurb e tal. Chegando no professor, obrigado, irmão, tô ajudando. Tá precisando de alguma parada, cara? Quer que a gente dê uma ajuda aqui na escola, tal? O que eu posso? Fim de semana eu tô de bobeira, eu venho e dou uma moral. Não tem. Então, como é que tu vira para um outro funcionário público, que talvez seja o que menos merece, porque é o que ganha mais e tem mais poder, e, chama de doutor, beija a mão? Que é isso, bicho? O cara tá fazendo... Ele ganha para te servir. E ele é o único que... E talvez ele seja o cara com mais responsabilidade, porque ele foi escolhido, não é um concurso, não é uma parada. Ele foi escolhido para estar ali. E aí, eu acredito muito que quanto mais a gente ganhar poder de comunicação e poder de ter voz e falar para fora, a gente consegue duas coisas. Como é que esses caras se comunicam se você quebrou uma hegemonia de comunicação? Tecnicamente, é muito mais barato tirar voto do que ganhar. Com uma frase, você acaba com uma eleição. Para conquistar um voto é complicado. Se você tem todos os segmentos na Zona Oeste, com sua própria voz, cada um defendendo a sua bandeira, cada um defendendo uma causa, um falando de música, um fazendo humor, outro falando de arte, outro falando de dança, falando de política, o que seja. Tu tem isso funcionando e isso está segmentado e comunicando em geral. Como você entra nisso, sacou? Se não é hegemônico. Você não tem como entrar ali. Quem é que você compra para se eleger? Quem é que você molha a mão? Não é possível. Entendi. Então, o único jeito é se você sentar e dialogar com todo mundo. Então, você imagina... Por isso que eu acho legal o lance que o Flow fez lá de chamar os candidatos e tal. Meu sonho é que uma hora a gente consiga fazer um podcast, alguma coisa grande o suficiente aqui no Rio, para a gente fazer um debate, não para eleição para prefeito, mas um debate para eleição para vereador. Vamos chamar os caras aqui a conversar, que nem a gente está conversando. E aí a gente pode ver as ideias dos caras. Será que a galera vem? Será que o cara senta numa mesa? Uma mesa para conversar. E topa conversar e tal. Então, acho que parte dessa coisa da comunicação é que é o início dessa reviravolta. A gente tem que começar por aí. Em vez de esperar a mídia vir de fora e retratar a gente daquela forma caricata e tal, a gente ser a própria mídia, colocar o nosso, isso aí é nosso meio. Sacou? Essa parada. Se a gente conseguir isso, a gente fecha a porta para muita parada e abre para muitas outras que realmente interessam a gente. Porque, bicho, se os caras não vão somar, então pelo menos não atrapalha. Sacou? E talvez essa coisa de dar o feedback,
quer chegar lá e falar, pô, irmão, não é isso que a gente quer. A gente quer tal parada. Quem disse que a gente precisa ir pra rua, sacou? Levar spray de pimenta na cara, tomar paulada da polícia. De repente não, cara. De repente com esse microfone aberto aqui, você acaba com a eleição do cara. Daqui. Ele vai fazer o quê? Vai derrubar o satélite? Vai acharcar a Google? Os caras não têm noção, cara. Não tem foco. Você não consegue chegar e falar, ó, tem um evento ali bombando, vou lá pegar um dinheiro. Pô, porque tá lotado. Agora você vê uma salinha com 2 pessoas conversando e tem, sei lá, 20 mil pessoas ali. Como é que você vê isso? Como é que você trabalha isso? A grande vantagem da gente é que o Brasil é tão defasado tecnologicamente que os caras que estão na última linha de uso de tecnologia são os corruptos. Eles são tão burros que eles vivem do parasitismo. Se você acaba com a estrutura, se a internet vira via satélite, não tem mais cabo, acabou o gato net. Então, cara, se o dinheiro não é mais papel, pô, tu vai fazer o quê? Roubar meu Bitcoin? Cara, tu complica muito a vida dos caras quando você entra na tecnologia. E eu acho que essas iniciativas dos podcasts ou qualquer tipo de conteúdo que você faça para a internet, movimentar teu dinheiro na internet, sair do radar do físico, cara, você acaba com a vida desses caras. Sacou? Fazer sua própria mídia, né? Sim, essa é a revolução. Quando disseram que ela não ia ser televisionada, não vai mesmo. A galera não vai nem saber o que acertou eles. Como o Skylab fala, o que vai acabar com a truculência da polícia, não é projeto de lei. É a câmera no celular. É isso aí. E é por aí mesmo, bicho. É isso aí. Falar em câmera no celular, o que você achou dessa de colocar a câmera nos policiais? Você chegou a ficar por dentro disso? Cara, isso acho que já estava até aprovado para colocarem isso já, sei lá quantos anos. Eu acho que não precisa, não. Acho que não precisa, não? Não tem necessidade. Acho que tem que distribuir mais a câmera pro favelado. Deixa o policial continuar do jeito que ele faz. Entendi. É isso que a gente quer. Você acha que ali vão se politizar? Não. Deixa... Policiar, né? Não, deixa ele continuar do jeitinho dele. Gente... Só que com todo mundo vendo, pô. O papo muito bacana aqui com Leandro Arce, um cara aí que eu admiro bastante da antiga aí. E faz aí suas últimas falas aí. Cara, é isso. Quais são os últimos trabalhos? Se você tá com um Defante, né? Gravou um clipe agora também. Sim, a gente, gravou ontem tá para sair um clipe maneiro aí do Cleiton, parceiro, maneiraço. Show de bola. Vai vir bastante coisa e, cara, assim, não tem nem nada pra divulgar ou coisa desse tipo. Claro. O que tem, assim, se for deixar uma mensagem é essa, meu irmão. Assim, cara, não interessa o equipamento que tu tem, não interessa as limitações que você tem, bicho. Assim, usa a tecnologia a teu favor. Quem dominar a tecnologia, sabe aquele papo do Max? Você controla o meio de produção, você devia ter mais poder nisso. Só que você imagina que você entra numa era onde o meio de produção não precisa mais do operário, do proletário, ele é automatizado. Sim. Então, como é que você controla o meio de produção que é automatizado? Controlando a autonomia, controlando a tecnologia. Então, seja o cara que controla a tecnologia. Então, o que você puder fazer de colocar a tua música, teu vídeo, tua arte, seja o que for, tua opinião política, coloca isso de algum jeito. Não importa, cara, se vai ter view, se não vai ter, se tá bombando, se não tá, dane-se. Só faz direto. E é isso que vai fazer diferença. Porque quanto mais a tua economia e a tua arte, o teu trabalho estiver atrelado à tecnologia, mais você está blindado de interferência de Estado, de oportunista, coisas desse tipo. Então, assim, cara, é essa parada. Usa a tecnologia e faz vídeo, faz tudo que você puder fazer. Faz música, se junta, sindicaliza. Faz suas cooperativas, junta com quem pensa igual a você. Bota um cara no meio que pensa completamente ao contrário, senão você é um idiota. Tem que ter um cara com outra opinião. Bacana isso. Discute, se entende lá, sacou? Tenta dividir o mínimo possível, somar mais e coloca a tua voz. Porque é isso que vai mudar alguma coisa. Leandrão, obrigado aí, cara, por ter vindo. Valeu, meu camarada. Gente, vamos ficando por aqui aí. Um abraço aí para todos. Que
nos assistiram aí. Valeu, Leandro. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço, Parabéns, valeu. Aí.